Metodologia, tudo certo. Isso, vocês estão conseguindo ver o slide, né? Tá. Então, a gente incluiu os estudos clínicos, os estudos observacionais, os ensaios clínicos, os estudos comparativos de séries de casos, então, com humanos de 18 ou mais anos de idade que tivessem informações sobre a sexualidade ou disfunções sexuais dos pacientes com ansiedade, toque e TEPT. E a gente excluiu as revisões narrativas, as revisões sistemáticas e as meta-análises sobre os temas estudados. Nós utilizamos a plataforma Ryan. Para quem não conhece, essa foto aqui do lado é uma foto do modelo do site, que então a gente faz para buscar revisões sistemáticas. E a gente utilizou duas duplas de pesquisadores para avaliar os critérios de inclusão e de exclusão, que já foram citados, e um outro pesquisador, que a gente chamou de juiz, analisou os artigos discordantes entre as duplas e selecionou aqueles que eram mais relevantes para o estudo. Esses foram os match terms que a gente utilizou. O primeiro bloco foi relacionado à sexualidade e o segundo bloco relacionado aos transtornos de ansiedade, ao transtorno de estresse pós-traumático e ao TOC. Então, inicialmente, a gente identificou 14.223 artigos, sendo que desses 8 foram duplicados, restando então 14.215. Desse total, 6.402 ficou para uma dupla e 7.813 para outra dupla. Desses 14.215, 14.176 foram excluídos após a leitura do título e ou do resumo. Eu até tenho os valores exatos aqui, se vocês quiserem saber depois, mas eu coloquei o valor geral para ficar mais resumido aqui na tabela. Então, restaram 39 artigos para a leitura completa do texto, sendo que, após a leitura completa, nós excluímos mais 4, e restaram, então, 35. Desses 35 que a gente incluiu e encontrou nas bases de dados, nós observamos 16 artigos nas referências deles que a gente avaliou que poderiam ser utilizadas para o nosso estudo. Então, a gente totalizou um número de artigos de 51 para essa revisão sistemática. Vocês estão conseguindo acompanhar agora, né? Tá. Ok. Eu vou mostrar então com relação a cada transtorno separadamente, inicialmente a tag. Eu não vou conseguir falar de todos os artigos que a gente encontrou por conta da questão do tempo, vou selecionar alguns. Então, em relação à tag, a gente identificou que tem menos estudos sobre a relação entre tag e ansiedade, comparado com outros transtornos de ansiedade, com o TOC e com o TEPT. Esse artigo, por exemplo, de 2008, comparou 50 pacientes com tag, com TOC, com depressão e controles, e identificou que 64% dos pacientes com TAG tinham um desejo ou uma excitação diminuída. Esse valor era menor do que o dos pacientes com depressão, mas maior do que os pacientes com TOC. E esse estudo procurou excluir fatores que pudessem ser confundidores, como, por exemplo, comorbidades psiquiátricas, clínicas, sintomas psicóticos, disfunções prévias ao estudo e o uso de psicofármacos, que principalmente antidepressivos, a gente sabe que influenciam bastante na questão sexual. Esse outro estudo, com 130 mulheres heterossexuais com idade entre 20 e 40 anos, identificou que aquelas mulheres com transtornos de ansiedade, especificamente pânico e TAG, elas tinham um funcionamento sexual pior do que aquelas do grupo controle, sendo que as alterações mais significativas foram relacionadas à excitação, ao orgasmo e à satisfação sexual. Em relação ao transtorno de pânico, nós encontramos 5 artigos. Esse artigo de 2001, com 30 pacientes com fobia social e 28 pacientes com pânico, identificou que os pacientes com pânico tiveram uma quantidade muito maior de disfunções sexuais em relação aos pacientes com fobia social, mais do que o dobro, inclusive, 75% versus 33%. Sendo que a aversão sexual foi a disfunção sexual mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Já a ejaculação prematura foi a mais comum nos homens fóbicos sociais. Já é sabido, desde o século passado, que a aversão sexual é muito mais comum no transtorno de pânico do que na população em geral, e aventa-se a possibilidade, a hipótese, de que essa aversão seria consequência do medo de o indivíduo ter um ataque de pânico durante o ato sexual. Por isso que ele tem essa aversão. Na fobia social também encontramos 5 artigos. Aquele mesmo artigo, então, do Figueira, identificou essa prevalência de 47,4% de ejaculação precoce e também identificou
que a fobia social ela tem um impacto muito significativo em algumas questões da qualidade de vida, como a habilidade de se envolver em relacionamentos sexuais ou amorosos. Também uma outra coisa curiosa que esse estudo encontrou foi uma taxa maior das seguintes variáveis nos fóbicos sociais: prostitutas como primeiros parceiros sexuais, ausência de parceiro sexual atual e uma porcentagem maior de pacientes solteiros. Esse outro estudo, mais antigo, com 260 estudantes universitários, identificou que os indivíduos com ansiedade social tinham menos parceiros sexuais prévios, menor frequência de atividade sexual e uma alta incidência de disfunções sexuais. E, particularmente, as meninas tinham uma dificuldade em pedir aos parceiros que usassem preservativo na relação por um medo de uma avaliação negativa deles. Já o TOC, nós encontramos, então, 13 artigos, uma quantidade maior. Esse primeiro artigo identificou que os pacientes com TOC têm habilidades sociais prejudicadas, insatisfação e evitação nos relacionamentos, e o menor risco e a menor probabilidade de se casar. Esse outro artigo de 2001 identificou que mulheres com TOC, elas são sexualmente mais evitativas e elas são mais anorgásmicas do que aquelas com TAG, sendo que esse estudo particularmente identificou que os pacientes com obsessão de contaminação eram mais evitativas do que aquelas com outros sintomas obsessivo-compulsivos. Esse outro estudo da Vullink, de 2006, comparou mulheres com TOC e mulheres com controles saudáveis, e ela identificou que as pacientes com TOC, elas tinham desejo, excitação, prazer, pensamentos sexuais reduzidos ou ausentes, e também tinham uma repulsa sexual moderada a severa. E esse estudo identificou que não foi limitado somente às pessoas com obsessões de contaminação. Ao serem questionados sobre o motivo da redução do prazer sexual, essas mulheres identificaram duas causas principais. No caso, ausência de necessidade e os próprios sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo. Ao serem questionadas sobre o prejuízo no funcionamento sexual, elas atribuíram a medicação, provavelmente antidepressivo, e mudança de situação conjugal como principais fatores associados a esse prejuízo. Esse outro estudo, de 2012, comparou 40 pacientes com TOC, 40 pacientes com transtorno de pânico e 40 controles saudáveis, e identificou que os homens com TOC, eles tinham uma idade menor no momento da primeira masturbação e da primeira emissão noturna. Também reforçaram que o orgasmo infrequente é comum nos pacientes com TOC, mais no sexo feminino do que no masculino, e que a gravidade do TOC não se correlacionava, nesse estudo, com a gravidade dos problemas sexuais. Em relação ao TEPT, para finalizar, já é sabido desde o século passado também que o estresse pós-traumático tem uma influência significativa na questão da sexualidade. E esse estudo, então, com 90 veteranos da Guerra do Vietnã, identificou que mais de 80% deles tinham dificuldades sexuais significativas, sendo que as mais frequentes foram impotência e ejaculação precoce. Esse outro estudo do Kotler, de 2000, comparou a função sexual em pacientes com TEPT não tratados, pacientes com TEPT em tratamento com inibidores seletivos e controles saudáveis. Ele identificou, então, que os pacientes com TEPT, eles tiveram um funcionamento sexual mais prejudicado em todos aqueles domínios que já foram citados, em comparação com o grupo controle, e que o grupo tratado com os inibidores seletivos, eles tiveram um maior prejuízo no desejo, na excitação e na frequência de atividade sexual, comparado com o grupo com TEPT, que não estava em tratamento. E o pesquisador, então, concluiu que a disfunção sexual no TEPT, ela é multifatorial. Ela tanto tem relação com os sintomas do TEPT, como o uso de antidepressivos, como com as comorbidades psiquiátricas, que são bastante comuns, principalmente os outros transtornos de ansiedade. Então, concluindo, a gente conseguiu identificar que essa interrelação entre a sexualidade e a ansiedade, ela é complexa, e ela precisa de ainda mais estudos sobre o assunto, justamente por conta da complexidade e por conta da escassez de estudos. Então, a gente identificou também que o maior número de estudos sobre o assunto foi relacionado a pacientes com TOC e TEPT, e houve uma menor quantidade de estudos nos pacientes com transtorno de ansiedade, principalmente a TAG. Com relação às limitações da nossa revisão, a gente usou somente 2 bases de dados para pesquisar os artigos, então PubMed e Cielo, e estudamos também somente os estudos da língua inglesa, portuguesa e espanhola.
De perspectivas futuras, então, a gente pretende extrair os dados desses 51 artigos para elaborar uma posterior meta-análise e também realizar um estudo empírico com colheita de dados de pacientes, né, para relacionar, então, a sexualidade com algum grupo de transtorno de ansiedade, TOC ou TEPT. Finalizando, eu gostaria de agradecer em várias línguas aí para vocês que quiserem saber. A Deus, à instituição, ao corpo docente, em especial ao orientador, ao meu orientador, aos colegas de residência que sempre estiveram juntos aí comigo nessa jornada, e à minha família e aos amigos. Muito obrigado. Era isso. Agora eu posso prosseguir. Pela apresentação, muito boa. Nós vamos abrir agora a mesa para perguntas. Para nós tem um delay, mas assim, a gente conseguiu prestar atenção, tá? Às vezes a gente quer ouvir o que tu está falando e ignorar o slide, mas ficou, enfim, muito clara a apresentação. Nós vamos abrir, então, para as perguntas. Eu só imagino que quem quiser aqui da plateia fazer pergunta, talvez tenha que vir até a mesa aqui para poder falar perto, senão ele não vai ouvir. Tu escutou a gente? E tu ouviu quando a gente estava falando mal de ti também, Igor? Brincadeira. Muito bem. Quem é que quer começar com... Vamos lá? Sim. Daniel, tu conseguiu ver? Eu acho que é melhor. Oi, Arthur, parabéns, viu, pela apresentação. Oi, obrigado. Bom pelo trabalho. Queria te perguntar o seguinte, né, que tu colocou ali nas perspectivas também de fazer uma meta-análise, né, e se vocês usaram, né, ou pretendem usar algum instrumento para ver a qualidade desses artigos, né, incluídos na revisão. E também comentar, assim, que eu me surpreendi que só teve 8 estudos duplicados, né? E daí tu perdeu os maiores prazeres, assim, da revisão sistemática, né? Que é quando tu vê 2.000 duplicados, né? Mas 2.000... Sim. Então, a minha pergunta é a questão da escala. Pois é, essa questão da duplicata, realmente, a gente estava torcendo para que desses 14.000 mais foram, né? Mais fossem duplicados, mas, na verdade... A gente separou e realmente só foram esses. E com relação à meta-análise, a gente estava até conversando já com... A gente tem esse plano, a gente tinha conversado com o Igor de, enfim, envolver outras pessoas no projeto e de selecionar. A gente até entrou em contato com a professora Carlita, lá da USP, que também trabalha com sexualidade, a doutora Sandra, para a gente poder fazer associação com... dos transtornos de ansiedade em alguns pacientes no ambulatório, ou então a gente não tem nenhum desculpa, acho que eu tô dando delay aqui. A gente não fez nenhuma... Opa, é que travou aqui. Peraí. Tá ouvindo? Travou aqui. Tá. Pois a gente tem esse plano no futuro, mas ainda é uma coisa futura, como eu te falei, né? A gente primeiro vai apresentar isso. Sim. Obrigado, Arthur. Bom, enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, eu também queria te cumprimentar, Arthur. Parabéns, eu achei muito interessante o teu estudo. Eu acho, assim, ouvindo teus dados, assim, que os teus dados, eles fazem com que a gente possa pensar em algumas estratégias um pouquinho mais específicas, assim, né? Isso foi uma coisa que me ocorreu, assim, até a respeito da compreensão do impacto nos diferentes transtornos, né? Por exemplo, assim, eu fico pensando que quando a gente bota a variável da medicação, isso a gente vê na clínica, ela é uma variável que ela é tão grande que enquanto ela estiver presente, a gente praticamente não tem o que fazer, né? Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas, assim, por exemplo, na questão da disfunção sexual, da diminuição do desejo, né? Isso é muito claro, né? Mas também, por outro lado, como tem essa questão, por exemplo, da ansiedade social,
da ejaculação precoce, aí a medicação ela vem como um benefício, assim. Então, esse entendimento, né, de que, por exemplo, a ejaculação precoce é um dos sintomas que vem junto na ansiedade social, eu acho que, assim, a trazer para a discussão de que a medicação poderia ter um efeito bom, seria ótimo, né? Até isso é o que acaba sendo usado, no final das contas, pelos urologistas como um tratamento. Uhum. Mas, assim, na compreensão dos outros transtornos, assim, eu acho que também tem algumas coisas ali bem importantes, por exemplo, na questão do TAG, né? Tem uma compreensão bem interessante, assim, de que os homens, de uma forma geral, eles fazem sexo para ficar bem, e as mulheres, elas têm que estar bem para poder fazer sexo, né? E a nossa população de TAG é muito maior de mulheres, então, talvez essa compreensão de que para aumentar o desejo, a pessoa tem que primeiro reduzir seu nível de ansiedade, buscar algumas estratégias, poderia ter um impacto, então, em termos de pensar em algumas intervenções, porque a literatura ela é muito pobre nesse sentido. E já no pânico, o que me ocorre, que eu acho que também é um achado que tu tem dos teus dados, é que muitas vezes a gente esquece de perguntar isso, né? Tem uma dimensão ali do pânico e a PDSS, ela contempla isso, algumas perguntinhas assim que a gente tem que ver o quanto que o pânico está impactando a vida do sujeito, e uma delas é se a pessoa deixa de correr para pegar um ônibus, de ir na academia, de fazer exercício com medo de ter um ataque de pânico. Mas não é sempre que a gente pergunta se a pessoa deixa de ter atividade sexual por ter medo de ter um ataque de pânico. E isso é o tipo de material clínico que só virá à tona se a gente perguntar, né? Se a gente não perguntar, o paciente acaba não falando. Então, assim, eu acho que assim, a riqueza dos teus dados, ela é muito boa, assim, e eu acho que ela permite a gente começar a imaginar algumas intervenções que seriam um pouquinho mais específicas, né? Igor, te provoquei? E assim, a Ana Luísa levantou a mão, ela quer fazer um comentário. Uma outra coisa que me ocorre, assim, o Natan, eu imagino que tu conheça ele, mas ele trabalha já no grupo de pesquisa e ele tem uma meta-análise bem interessante, que tem dados, assim, sobre tratamento farmacológico e para transtorno de ansiedade. Ele tem os dados, inclusive, de para efeitos, né, da questão da vida sexual, né.
E assim, o que ficou me ocorrendo, assim, também, que é um grande gap que a gente tem, e que talvez em algum momento alguém vai ter que se ocupar dessa questão, é que quando entra a variável dos psicofármacos, eu não sei se tu tem isso nos teus dados ou não, mas a minha impressão clínica é que quando bota psicofármaco, esculhamba tudo. E o que a gente, daí, o que a gente trabalha é com droga que prejudica muito, né? E as duas drogas que estão menos associadas à disfunção sexual, existe uma pobreza muito grande de ensaio clínico randomizado, quer dizer, não tem ensaio clínico randomizado para ansiedade com desvenlafaxina, né? E com a vortioxetina tem um ou outro estudo para ansiedade, enfim, né? Então, eu acho que aí é um campo talvez carente, pensando em termos de intervenção. Então, o que eu acho, né? Eu acho que teus dados são ricos e eu acho que tu já pode começar a extrapolar, assim, até pensando quais são as implicações. Eu tenho essa mania de querer, sabe, sempre ver o que a gente pode fazer com isso, assim, qual a implicação clínica que a gente pode fazer com isso. E eu acho que os teus dados, eles já têm alguns direcionamentos nesse sentido. A Ana Luísa quer fazer um comentário? Primeiro, Arthur, parabéns, certo? Idosos não fazerem sexo faz parte do idadismo, tá? É um outro preconceito e estigma, enfim, até para falar para o Lucas, eu ainda hoje confundo o Lucas e o Arthur, é uma coisa incrível. Existe aqui em Porto Alegre um projeto bem grande do Ministério da Saúde sobre DST e sobre pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis em várias populações. Eles têm uma van que passa em vários bairros e eles estão oferecendo coleta ativa. Eles fazem uma psicoeducação sobre DST e aí oferecem fazer avaliação. E, surpreendentemente, tem muitos idosos. Enfim, a gente está pensando em trabalhar isso. Eu só pensei que poderia aliar a tua pesquisa lá, mas, enfim, isso é outra questão. O que eu queria colocar para vocês, assim, acho que a Carol também me fez pensar outras coisas, mas eu pensei, também para publicar isso, eu fiquei muito surpresa mesmo com o N pequeno. Então, primeiro, eu acho que tem que os guris e você, Arthur, trabalhar um pouquinho mais antes de entrar na infantil e botar uma outra base de dados internacional. Não vai dar para ficar só com o PubMed, a Psycinfo, as outras têm... eu acho que pode ter um escopo de publicações que não está no PubMed, e o Cielo, embora a gente tenha que valorizar a prata da casa, enfim, não tem tantos, então acho que para uma revisão sistemática cabe isso, certo? Segundo, eu fiquei muito em dúvida na tua apresentação de como é que vocês colocaram o que foi os termos de busca, porque sexualidade, eu não sei se foi sexuality, viria muito mais do que disfunção sexual. E a impressão que eu tive ao longo da apresentação, que vocês estavam falando em sexual dysfunction, sei lá como é que foi essa busca, fiquei pensando se isso não diminuiu ele. Tomara que não. Se diminuiu, acho que tem que rever essa estratégia de busca, certo? Acho que vai ser completamente diferente falar em sexualidade ou falar em disfunções sexuais e transtornos de ansiedade. Eu estou falando de doença com doença. O outro eu estou falando uma coisa mais geral. Enfim, eu imagino que seria mais. A outra coisa é que eu tenho dúvidas se numa revisão sistemática a gente exclui revisões sistemáticas. Até porque, se eu tiver 5 revisões sistemáticas sobre o tema, talvez eu não faça a 7ª, a 6ª revisão sistemática sobre o tema. E eu acho que é uma estratégia para ver se tiver uma revisão sistemática lá, para ver se aqueles artigos que foram incluídos naquela foram selecionados na tua estratégia de busca. Então, também fiquei pensando nisso, certo? Ok? A outra questão é essa que o Daniel te perguntou, eu acho que tem que fazer para publicar, é fazer algum tipo de avaliação de qualidade dos artigos. Mesmo que não seja uma meta-análise, vocês vão ter que fazer um score, um grade, não sei lá o que for. Também não sei se os estudos são observacionais, é difícil... O Lucas vai nos ajudar qual é a avaliação de qualidade de artigo que é melhor, qual é o instrumento de avaliação de qualidade de artigo, mas que para publicar precisa isso. E na apresentação dos resultados, tudo isso que a Carol foi falando, assim, uma implicação mais de penso em relação a um e outro transtorno de ansiedade, talvez mereceria até, eu não sei se vocês vão fazer uma publicação ou várias publicações, ou pelo menos uma comparação da implicação de problemas de sexualidade de acordo com cada transtorno de ansiedade, que é muito diferente. Né? Tipo, o pânico a gente pode pensar de um jeito, a fobia de outro, o TAG de outro. Então, não sei se na apresentação dos resultados... Não sei, queria te ouvir disso, só entender primeiro. Foi procurado sexualidade ou disfunção sexual?
A gente procurou vários match terms, a gente colocou, é porque eu passei rápido o slide dos match terms. Eu me passei nisso, desculpa, mas eu não vi se foi isso. Mas eu acho que tá, desculpa. Tá bem, A ok. gente utilizou sexual function, sexuality, sexual behavior, sexual dysfunctions, sexual health e sexual disorders. Bom, então, mais ainda que a busca foi ampla, isso comprova isso que o Igor está dizendo. Tem muito pouco, né? Enfim. Ok. Mas eu acho que eu vou ter que interromper a discussão, não sei, tá? Só porque eu estou preocupada por causa do horário que a gente tem agora. Tá, a Madi quer falar bem rapidinho. Daniel vem te aprontando já. Oi, Arthur. Não queria deixar de parabenizar e também falar uma coisa que tu já colocaste, assim, mas eu acho muito importante procurar a Carmita, né, que é a pessoa que é do nosso alcance, né, e tem um banco enorme, assim, e talvez ela possa orientar um pouco como achar mais desses estudos. Se tu quiser, eu tenho o contato dela também, tá? E então, eu vou interromper todo mundo agora para passar a palavra para o Daniel.